Você já sentiu aquele frio na barriga de que algo grande está prestes a acontecer? Pois se prepare, porque o clima em Brasília está simplesmente insuportável para certos figurões de toga. Algo muito sério está acontecendo nos bastidores da política internacional e, meus amigos, acreditem, os ministros do STF estão tremendo nas bases. E não é exagero, não. Fontes quentíssimas revelaram que a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil mudou completamente o tom com o Supremo Tribunal Federal. E os ministros já começaram a suar frio. Mas o que será que está vindo por aí? Sanções? Punições? Uma reação internacional sem precedentes? E mais, você vai saber qual é a previsão explosiva feita por ninguém menos que Eduardo Bolsonaro, o filho do mito, sobre o fim da linha para Alexandre de Moraes. Hoje você vai entender por que a ficha está finalmente caindo, por que a balança da justiça pode pesar contra quem sempre se achou intocável e por que o povo brasileiro está cada vez mais confiante de que a resposta está vindo de fora. O vídeo de hoje está imperdível, então pega sua pipoca, compartilha agora mesmo e fica comigo até o final, porque você vai querer saber tudo. Cada detalhe dessa reviravolta internacional que pode mudar o rumo da nossa história. Porque sim, o mundo inteiro está de olho no que está acontecendo aqui. E os dias de certos intocáveis podem estar contados. Prepare o coração e os fogos. Olha, não é qualquer nota de rodapé escondida em jornalzinho de esquina, não. O que está acontecendo foi parar direto nas colunas principais da grande imprensa, inclusive no Globo, que não costuma ser generoso com notícias favoráveis à direita. Mas dessa vez, até eles tiveram que engolir seco. A coluna da jornalista Bela Megali revelou que os ministros do STF estão incomodadíssimos com a mudança radical de tom da Embaixada dos Estados Unidos em relação ao Supremo. Você tem noção do que isso significa? Não é só uma troca de gentilezas diplomáticas, meu amigo. É pressão direta, é recado claro, é aviso sem rodeios. Nós estamos observando o que vocês estão fazendo. O clima é de tensão total, e os próprios ministros, segundo a reportagem, confessaram que o tom das conversas mudou completamente desde que Donald Trump voltou ao poder. Aquela velha calmaria política entre os togados e os diplomatas americanos acabou. Agora é dedo na ferida, é cobrança firme, é exigência de explicações sobre o 8 de janeiro, sobre a prisão dos patriotas, sobre a tentativa de silenciar a direita no Brasil. E quem está levando essa verdade até os ouvidos do mundo? A direita. São brasileiros corajosos que foram até os Estados Unidos, denunciaram, mostraram documentos, vídeos, provas, e agora o mundo está acordando. A verdade começou a ecoar em Washington e os senhores do Supremo estão sentindo a pressão como nunca antes. E se você acha que isso é teoria da conspiração, escuta com atenção. Não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio ministro do STF, segundo a matéria. Ele admitiu, com todas as letras, que o tom dos diálogos mudou completamente após a volta de Trump ao comando dos Suriname. Isso não é pouca coisa, é uma confissão velada de desespero. E agora vem a bomba. Representantes do novo governo americano estão cobrando explicações sobre os processos de perseguição contra os brasileiros envolvidos no 8 de janeiro, contra apoiadores de Bolsonaro e até mesmo contra o próprio ex-presidente. A diplomacia americana, que sempre foi morna e cautelosa, agora está direta, incisiva, fazendo perguntas desconfortáveis para quem achava que ia continuar mandando e desmandando sem ser incomodado. Mas você sabe por que isso está acontecendo? Porque a direita não calou a boca, não se rendeu, não aceitou ser pisoteada. A viagem de líderes conservadores aos Estados Unidos começou a surtir efeito. Denúncias feitas por gente corajosa, como Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e até o próprio Elon Musk, que usou sua influência para dar visibilidade à censura e perseguição política no Brasil, estão finalmente repercutindo na Casa Branca. O Brasil não está mais isolado. E os ministros do Supremo Tribunal Federal? Agora eles sentem que os olhos do mundo estão sobre eles. A máscara da impunidade está caindo. E o medo já não é mais um rumor. É uma realidade visível nos bastidores do poder. Mas calma que a coisa vai ficar ainda melhor.
Se até aqui você já está arrepiado com tudo isso, respira fundo, porque o que eu vou te contar agora é para deixar qualquer patriota com o coração acelerado. A previsão mais impactante dos últimos tempos veio de ninguém menos que Eduardo Bolsonaro, o deputado mais próximo de Trump e dos bastidores da política internacional. Segundo a coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, Eduardo afirmou com todas as letras que as sanções contra Alexandre de Moraes estão prestes a acontecer. E não estamos falando de um dia talvez, de quem sabe no futuro. Ele deu prazo, falou em público e foi direto ao ponto. 2 a 3 semanas para que o governo americano aplique medidas contra aquele que hoje simboliza a perseguição aos conservadores no Brasil. Meu amigo, minha amiga, isso é sem precedentes na história moderna do nosso país. Imagine só a explosão de alegria, de justiça sendo feita, se essa previsão se concretiza. Os que hoje zombam da liberdade, pisam na Constituição e usam a toga como escudo para interesses escusos, podem finalmente sentir o peso internacional daquilo que tem feito com o nosso povo. E quando essa notícia saiu, foi como um incêndio no campo seco. Redes sociais pegaram fogo, grupos de WhatsApp explodiram e o sentimento foi unânime. A hora da verdade está próxima. E você, está pronto para ver isso acontecer diante dos seus olhos? Está pronto para assistir a virada que a gente esperou por tanto tempo? Porque se depender de Eduardo Bolsonaro e dos ventos que sopram de Washington, essa bomba está prestes a explodir. E olha, meu amigo patriota, minha amiga que ama esse Brasil de verdade, eu sei que você já deve estar com aquele frio na barriga, a expectativa lá no alto. E não é para menos. Porque se essa previsão do Eduardo Bolsonaro se concretiza, e tudo indica que o cenário está se alinhando para isso, a gente vai ver o início do fim da blindagem internacional dos togados. Sim, aquele sentimento de impotência que tantos de nós sentimos, ao ver a justiça sendo usada como ferramenta de perseguição contra quem pensa diferente, pode estar com os dias contados. Já tem gente preparando pipoca, outros comprando fogos de artifício e muitos esperando com o coração cheio de esperança, porque essa punição não seria apenas um gesto simbólico. Seria o grito da verdade ecoando no mundo inteiro. Um recado direto de que a liberdade ainda importa, que os valores conservadores não vão ser enterrados calados, que a verdade não será silenciada por toga, censura ou tribunal. E eu falo com todas as letras. Se essa punição se confirmar, o Brasil vai parar. Vai ser como uma Copa do Mundo ao contrário. Em vez de torcer por gols, vamos comemorar justiça, liberdade e o reconhecimento de que os abusos não passaram despercebidos pelo mundo livre. O que era sussurro nas sombras dos corredores diplomáticos, agora virou voz de trovão. E os ministros, aqueles que achavam que estavam acima de tudo e de todos, estão sentindo que a maré virou. E aí eu te pergunto, quantos dias faltam? Quantos dias para a virada histórica que pode marcar o início da queda de Alexandre de Moraes? A resposta pode estar muito mais próxima do que você imagina. E é por isso que esse vídeo precisa ser assistido até o último segundo. Não é exagero, é análise de bastidor, é informação quente, vinda diretamente de quem conversa com os grandes nomes do conservadorismo mundial. Quando Eduardo Bolsonaro fala, ele não está chutando. Ele está repassando sinais diretos de Washington, onde os bastidores políticos fervem com dossiês, relatórios e investigações detalhadas sobre a atuação de Moraes e do STF em geral. E mais, o deputado não está sozinho nessa pressão. Nomes como o senador Marco Rubio, um dos conservadores mais influentes do Senado americano, e o próprio Donald Trump já se manifestaram de forma dura contra os abusos que vêm acontecendo no Brasil. Gente grande está de olho. E isso, meu amigo, não é pouca coisa. A pressão vem crescendo como uma panela prestes a explodir. E quando a tampa voar, não vai sobrar pedra sobre pedra. Quem antes zombava da Constituição, agora corre nos bastidores tentando apagar incêndios diplomáticos. Mas é tarde demais. O mundo acordou e o relógio da justiça está fazendo tic-tac. O Brasil e o povo conservador está prestes a viver um momento que vai entrar nos livros de história. E não pense que isso é apenas uma disputa interna.
entre brasileiros e ministros. Não. Estamos falando de uma verdadeira batalha geopolítica que envolve o futuro do nosso país e a influência dos Estados Unidos no cenário mundial. A mudança no tom da embaixada americana não é só uma questão diplomática, é um recado político que ressoa em Brasília e em Washington. É a confirmação de que o governo Trump, que não é de brincadeira quando o assunto é proteger aliados e combater a tirania, está pronto para agir. E o alvo está claro. Alexandre de Moraes, o homem que se tornou símbolo da perseguição política no Brasil, que insiste em usar o STF como arma contra aqueles que defendem a liberdade e a democracia de verdade. Essa movimentação internacional mostra que o Brasil não está sozinho e que a força da direita brasileira, mesmo sendo atacada e calada por aqui, encontrou respaldo e solidariedade em círculos poderosos. A aliança com os Estados Unidos está mais forte do que nunca, e o recado é claro: a impunidade acabou. E os dias de Alexandre de Moraes, no comando da justiça brasileira, podem estar contados. E a punição que muitos achavam impossível de acontecer está cada vez mais perto de virar realidade. Agora, eu quero ouvir de você, que está aí do outro lado da tela. Como você pretende comemorar essa punição histórica contra Alexandre de Moraes? Vai ser com uma reunião em família, soltando fogos no quintal, ou uma baita festa com os amigos patriotas? Conta aí nos comentários, porque a hora da virada está chegando. E a energia positiva de todos nós pode ajudar a acelerar esse processo. Quero também lançar um desafio. Vamos fazer um bolão nos comentários para apostar quantos dias faltam para a punição. Será que ela acontece amanhã, daqui uma semana, ou daqui a 3 semanas, como disse Eduardo Bolsonaro? Participe! Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que precisam estar ligados nessa notícia quente e que merecem saber a verdade. Quanto mais gente estiver acompanhando, mais forte será o nosso grito pela justiça. Aqui é a sua casa, aqui a sua voz importa. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe desse momento histórico que estamos vivendo. Juntos vamos derrubar as barreiras da censura e da perseguição e mostrar para o Brasil e para o mundo que a direita não está derrotada. Muito pelo contrário. Estamos mais vivos e determinados do que nunca. E não se esqueça, essa punição não será apenas um golpe para Alexandre de Moraes, mas um marco para todo o Brasil. Será a prova definitiva de que a justiça pode e deve prevalecer contra os abusos, contra a tirania mascarada de poder. Para aqueles que sofreram perseguição, para os patriotas presos injustamente, para todos que acreditam num Brasil livre e soberano, essa notícia representa muito mais do que uma simples manchete. É a esperança de um recomeço, o começo de uma nova era, onde a voz da direita será ouvida e respeitada. O Brasil que amamos, aquele que luta por valores, família e liberdade, está prestes a dar uma resposta poderosa para quem quis calar a nossa luta. E o melhor, essa resposta não virá só daqui. Virá de um dos países mais poderosos do mundo, mostrando que a verdade tem alcance global e que ninguém está acima da justiça. Fique firme, mantenha a fé e prepare o coração, porque essa história está só começando e nós vamos acompanhar cada passo dessa virada histórica juntos. Então, meu amigo, minha amiga, fique atento. A contagem regressiva para a punição de Alexandre de Moraes está correndo, e o momento em que a justiça internacional vai se fazer sentir no Brasil está cada vez mais perto. Não é só uma esperança, é uma certeza que nasce da luta incansável de milhares de brasileiros que não se rendem, que não se calam e que continuam mostrando ao mundo o que realmente acontece por aqui. E você que está aí faz parte dessa batalha. Compartilhe essa mensagem, ajude a espalhar essa verdade e mantenha sua voz forte, porque só juntos seremos capazes de virar essa página sombria da nossa história. A hora da justiça, da liberdade e da verdadeira democracia está chegando. E quando ela chegar, vai ser impossível ignorar. Prepare-se para testemunhar o fim da era da perseguição e o início de um Brasil novo, onde os direitos e as vozes dos conservadores serão finalmente respeitados. O jogo virou e o mundo está olhando. Vamos juntos fazer história,